pessoa que nós elegemos, que chegou com novas ideias e realmente lutou para mudar e melhorar a nossa universidade, o magnífico reitor Horácio Macedo. Para homenageá-lo, chamamos a doutoranda Ailene Emília Moraes Busquá. Prezados colegas da Faculdade de Medicina, formandos da nossa universidade, minhas senhoras e meus senhores, esse aí é um momento complicado, né? Porque os formandos da faculdade prestam uma homenagem a um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não é da área da medicina, né? E que tem uma responsabilidade episódica resultante de uma manifestação da vontade da coletividade de exercer a reitoria dessa universidade. Então eu acho que é importante, né, nessa condição dupla, né, a primeira que muito me honra de ser homenageado pela Faculdade de Medicina e a segunda que muito me torna apreensível de ser o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que talvez seja interessante algumas considerações, né, não só sobre a nossa universidade, né, e talvez, mais importante, sobre a perspectiva que nós esperamos ter impresso na cabeça de vocês a respeito do nosso país, né? O diretor da Faculdade de Medicina enunciou muito claramente, muito sucintamente, né, o que é que nós achamos que uma universidade deve ser, né? Ela deve ser pública, é o FRJ o é, né? Não é tão pública quanto ela quer ser, porque ela ainda não pode abrir suas portas para todos aqueles que queiram fazer um curso superior em virtude de restrições de vaga. Mas certamente é uma universidade que, dentro do panorama brasileiro, oferece amplas perspectivas para todos aqueles que têm uma competência intelectual, tenham acesso aos seus cursos e possam se formar, graduar-se e depois abrir até uma perspectiva de carreira de desenvolvimento de saber. Então, enquanto que universidade pública, dentro das limitações do país, a nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, certamente com muito orgulho, é uma universidade pública, mantida por essa sociedade que somos nós, que são vocês, e prestando contas a essa sociedade. E, portanto, enquanto que universidade pública, uma universidade com enorme compromisso social. Um enorme compromisso social de fazer com que os seus formandos, com que os seus graduados, com que os seus professores, com que os seus estudantes, com que os seus funcionários tenham sempre na cabeça que eles são servidores da sociedade. Eles estão na universidade para serem servidores da sociedade e serem os agentes dinâmicos, motrizes de transformação dessa sociedade. Esse compromisso do público e do social é um compromisso que na nossa universidade, no dia a dia, no cotidiano, na atividade do professor em sala de aula, na atividade do pesquisador no laboratório, na atividade do estudante e do professor nos trabalhos de extensão, se afirma cada vez mais. Mas não basta ser só pública, não basta ser só pública. Ela tem que ser gratuita. E a nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, com muito orgulho, diz que nos dias de hoje será uma universidade inteiramente gratuita. Nem o bandejão, na realidade, é pago, né? O bandejão está a 25 centavos, né? Então, ela é gratuita. Né? E por que é gratuita? Ela é gratuita para afirmar um princípio social extremamente importante, que o estudante é uma peça essencial do desenvolvimento social e o estudante deveria não pagar os seus estudos, mas o estudante deveria receber para fazer os seus estudos. Nossos estudantes deveriam ser um setor privilegiado da sociedade, pois que é neles que a sociedade investe e constrói o seu futuro. Um estudante é uma personalidade extremamente importante num país como o nosso, atrasado, subdesenvolvido, pobre, tentando buscar caminhos para resolver seus problemas sociais e que só serão resolvidos se a consciência dos estudantes que eles adquiriram na universidade tiver
tivesse sido uma consciência crítica, uma consciência do compromisso, uma consciência da modificação, de tal maneira que é nesses estudantes que nós depositamos a esperança do nosso país. Por isso mesmo, a universidade não tem que ser só gratuita. A universidade devia ter nos seus estudantes um corpo profissional que estaria estudando para depois prestar contas às sociedades através do seu trabalho. A Universidade Federal do Rio de Janeiro deu um passo quando ela declarou a gratuidade do ensino em todos os níveis, na graduação, na pós-graduação, entre os seus estudantes. Hoje nós não cobramos na nossa universidade nenhuma taxa. E o estudante entra, depois de passar essa lamentável, mas necessária barreira do vestibular, entra e não paga mais coisa nenhuma. E nós julgamos que isso é obrigação. Mas ao mesmo tempo que nós julgamos que isso é obrigação, nós julgamos que vocês têm uma outra obrigação. Pelo fato de terem recebido um ensino que é um ensino gratuito, vocês têm que agora demonstrar a qualidade de médicos formados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que esse investimento que se fez em cima de vocês, às custas do trabalho nosso e de vocês, desse trabalho nosso, tem que ser retribuído com juros e correção monetária. Isso é importante. Agora a universidade tem que ser democrática. Isso é uma conquista extraordinária dos estudantes, dos professores e dos funcionários das universidades federais do nosso país. Dizer que a universidade tem que ser democrática não é só dizer que nós temos que eleger o reitor. Isso é um pedaço. Não é só dizer que nós temos que eleger os diretores das unidades. Isso é só um pedaço. Não é só dizer que nós temos que eleger todos os nossos dirigentes em todas as escalas de direção da universidade. Isso é só um pedaço. É um pedaço importante. Nós temos que dizer que a universidade é democrática quando ela assume com a sociedade o compromisso pela democracia. Quando ela diz à sociedade, olha, nós somos um instrumento para fazer com que no nosso país a democracia não sofra nenhum retrocesso e nós possamos ser realmente servidores do povo brasileiro. Isso é que é ser democrático. E ser democrático, então, é abrir a nossa universidade. É abrir a nossa universidade para a população. Em lugar de a universidade ser uma instituição fechada, em lugar de a universidade ser uma instituição de uma elite mal entendida, porque ela é uma instituição de uma elite que pensa, mas de uma elite que tem um compromisso social, nós queremos que a universidade abra suas portas para que toda a população possa usufruir dos benefícios do saber acumulado que nós lá temos e do saber que nós desenvolvemos. Isto é que é ser democrático. Então, quer ser democrático é botar a nossa universidade em contato com a população carente. Ser democrático é fazer com que a nossa universidade seja um instrumento de resolução dos problemas da população carente. Mas não só isso. Ser democrático é também fazer com que a nossa universidade seja um instrumento de resolução da sociedade, dos problemas da sociedade como um todo. Então, ser uma prestadora de serviços sem retribuição, porque a retribuição nós já temos quando a universidade é mantida pela sociedade. Isso é que é ser democrático. Então, hoje, na nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós demos um passo extraordinariamente importante. Nós democratizamos a estrutura da universidade. Ainda temos que dar outros passos. Temos que democratizar a universidade no sentido que ela seja encarada por todos vocês, por toda a população que não está aqui presente, como uma coisa útil e querida para a resolução dos seus problemas. Isso é que me parece ser a universidade democrática. Mas não basta. Nós temos que ter uma universidade competente. A incompetência na universidade é o atraso, a incompetência é o retrocesso, a incompetência é a manutenção de um status quo extremamente nefasto para o país. Nós temos que ser competentes, nós temos que ser competentes academicamente, nós temos que ser do mais alto nível. E é nesse sentido que a gente diz que na nossa universidade, alguns cursos, não todos ainda, são do mais alto nível. E um deles, até a gente pode dizer, sem nenhuma falsa modéstia, que é o curso da Faculdade de Medicina. Nós temos que ter um curso. Mestres, não é obrigado, é a nossa obrigação, fazer com que vocês tenham um curso da mais alta qualidade, fazer com que vocês tenham uma pesquisa da mais alta qualidade e que vocês tenham essa pesquisa da mais alta qualidade voltada para a resolução dos problemas do povo brasileiro. Então, o ser competente é o ser democrático. O ser competente é o ser público. O ser competente é o ser gratuito com compromisso social. É essa universidade que a gente quer construir. Se nós tivermos êxito, nós teríamos dado uma contribuição extraordinária à história e ao desenvolvimento da cultura brasileira.
Para isso, nós temos que vencer obstáculos grandes. Para isso, nós temos que vencer a inexistência de uma política educacional no nosso país. Em 6 anos, nós tivemos 7 ministros da educação. Isso significa que nós não temos educação nenhuma organizada, planejada. Retórica, é uma prioridade que não encontra sua tradução nas medidas concretas e efetivas para que as universidades federais sejam realmente instrumentos de transformação da sociedade. A inexistência dessa política tem que ser denunciada, a inexistência dessa política que é exercida pelo Ministério da Educação sob uma forma clientelista, sob uma forma absolutamente inadaptada às necessidades brasileiras, tem que ser denunciada publicamente. E nós, das universidades federais, temos que nos juntar, professores, estudantes e funcionários, para quebrar essa política e fazer com que no Ministério tenhamos reais representantes da comunidade universitária, para que nós tenhamos no nosso país uma política educacional do 3º grau, que seja uma política que é exigida pela sociedade, é uma política para resolver os problemas da população e principalmente uma política para ajudar a sociedade a resolver os seus grandes problemas. Vamos fazer do FRJ um negócio assim. Muito obrigado. Continuando nossas homenagens, homenagearemos agora aqueles professores que se destacaram durante esses 6 anos por sua seriedade, profissionalismo e amizade. Começaremos com o professor Almiro Pinto de Azeredo. E vai homenageá-lo o doutorando Roberto Guida. Eu não sabia que eu ia falar, mas momentos como esse, em que tantos olhos de pais, estudiantes, veem que seus filhos conseguiram o que queriam. E os filhos também, com seus olhos esperançosos, porque terão uma carreira que cuidará da vida do homem, da saúde do homem. Vida que te quero viva, viva que te quero sã. Esse será, sem dúvida, o grande lema que os moços, que vocês nos trouxeram para ajudar a preparar para a vida profissional. Nós que os vimos crescer, chegando alegres, meninos, e acabando mais velhos, mais sérios. E uma coisa interessante, os anos vão passando e nós, professores, nos sentimos meninos por esse contágio total que temos com eles. E uma das alegrias de ser professor é essa, é conviver com os moços. E vivemos nos enganando, porque por dentro eu me sinto ainda o mesmo menino de antigamente. Eu me lembro da minha data igual. Ela foi tão parecida. As esperanças dos meus pais, dos meus irmãos, o que acontece hoje aqui. E essa é a grande virtude dessa noite. É uma noite de esperança, noite de alegria, nada de recriminação. Porque toda vez